família, mais um momento do projeto CEA em casa. Delivery Espírita. Nosso CEA está com serviço de delivery na nossa livraria. Então, se você deseja adquirir livros ou CDs, passa uma mensagem para esse número que está aparecendo agora aqui para vocês. E aí tudo vai ser combinado e você vai ter seu livro ou seu CD, ou os dois, na sua casa. Com você, André Luiz, com o tema da mediunidade dos animais. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. É um prazer estar de volta ao canal oficial do Humildade Amor aqui no YouTube. Dessa vez para conversar com vocês sobre um tema que a Leisa já citou inicialmente, que é a mediunidade dos animais. Assunto esse que está contido no livro dos Médiuns, no capítulo 22. Kardec destina um capítulo do livro todo para abordar esse assunto, mediunidade dos animais. Para a gente começar a conversar sobre isso, eu acho que é importante que a gente conceitue algumas coisas, apesar de entender que, por estudarmos na casa e por já termos feito várias atividades aqui nesse canal, alguns colegas têm abordado esse tema, mas é importante a gente entender o que é a mediunidade, o que é o médium, para a gente então chegar a uma conclusão se faz sentido nós, ao menos, imaginarmos que os animais podem ter essa faculdade. No livro dos Espíritos, na introdução do livro, no livro dos Médiuns, na introdução do livro dos Médiuns, melhor dizendo, tem lá uma definição do que é o médium. O médium é todo aquele que tem a capacidade de fazer uma interlocução entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. E a mediunidade, ela é obviamente uma faculdade inerente ao médium. Então todo médium ele possui a mediunidade, que é a faculdade que possibilita essa interlocução entre os dois mundos. E aí faz sentido nós pensarmos então que os animais podem fazer essa intermediação, podem fazer essa comunicação entre o mundo material e o mundo dos espíritos. Eu acho que é fundamental para que a gente entenda isso, que a gente possa perceber qual é o papel, ou qual seria o objetivo de nós termos no mundo os animais convivendo, coabitando esse planeta com a gente. No livro dos Espíritos, Kardec ele destina também um capítulo para falar sobre os 3 reinos. E nesse capítulo, se eu não me engano, existem 11 ou 13 perguntas, acho que são 13 perguntas, destinadas à relação, ao entendimento do mundo animal. O que são os animais dentro dessa criação, qual o papel que eles desempenham na criação. E é importante entender, Kardec deixa muito claro lá, os espíritos, na verdade, através da obra, que os animais eles são imprescindíveis no nosso dia a dia de uma forma variada, digamos assim, de utilidades. Desde uma companhia que os nossos animais domésticos podem nos fazer, até nos ajudar na realização de algumas atividades, de alguns trabalhos. E, na verdade, esses animais, os animais que muitas das vezes nós criamos um sentimento, uma relação muito grande de carinho, muitos de nós temos animais em casa, temos os nossos pets, os espíritos trazem para a gente a informação de que o que esses animais possuem é um princípio espiritual. Um princípio espiritual, esse princípio espiritual ele tem um rudimento de inteligência. A inteligência é essa que muitas das vezes nós percebemos em determinados comportamentos do cotidiano do animalzinho. No entanto, essa inteligência ela é uma inteligência limitada. Ela é uma inteligência que tem uma certa restrição e a gente pode entender muito bem quando a gente olha para a história da civilização, para a história da humanidade e a gente vê essa civilização progredindo muito em virtude da atividade, da ação do homem sobre as relações diárias, então o homem intervindo e ajudando na evolução da sociedade, mas os animais desempenhando sempre ali a sua mesma tarefa, a sua mesma atividade. Então a gente percebe que apesar de em muitas situações você poder imaginar, se chegar à conclusão que um animal tem um comportamento de uma inteligência um pouco mais complexa do que outro,
apesar dessa complexidade comparando, né, os dois bichinhos, mas é uma inteligência ainda rudimentar. E lá na frente ele fala ainda o seguinte, ele faz uma pergunta se existem animais na erraticidade. E aí essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, né? Porque se você parar para pensar que a erraticidade seria aquele período entre uma vivência no mundo material e outra, a gente poderia dizer que sim, que há um animal na erraticidade, pensando nesse intervalo de tempo. Mas ele também complementa na mesma pergunta, que se eu não me engano é a pergunta de número 600, ele complementa dizendo o seguinte, que os animais eles são quase que imediatamente aproveitados, ou seja, eles morrem, né, tem ali um período entre uma vida e outra, mas esse período ele é muito rápido, né? Ele não dimensiona no tempo humano, mas ele diz que é muito rápido. No entanto, né, a resposta dessa pergunta 600 ainda tem um complemento muito interessante, porque ele termina dizendo o seguinte, não havendo tempo de entrar em contato com outras criaturas. Olha, esse é um ponto bastante interessante, bastante importante, né? Ou seja, existe sim um tempo entre uma vida e outra, né, que a gente poderia então classificar como uma erraticidade, mas não há tempo nesse período para que os animais possam entrar em contato com uma outra criatura. E isso é fundamental. É fundamental quando a gente faz uma correlação com o tema de hoje, que é da mediunidade dos animais. Por que isso? Porque lembra quando nós falamos lá no início sobre o que é a mediunidade, né? Ou qual a finalidade da mediunidade, né? A mediunidade ela é uma faculdade que possibilita a conexão entre dois mundos, ou seja, o médium é aquele indivíduo que faz, que possibilita que quem está encarnado se comunique com quem está desencarnado e vice-versa, né? Essa comunicação de mão dupla. Então, se a gente para fazer uma interpretação daquilo que está colocado na resposta da pergunta de número 600, a gente já começa então a concluir que a mediunidade dos animais, ela aparentemente ela não faz muito sentido, né? Porque se ele não tem condição de fazer um contato com nenhuma criatura nesse período em que ele está no outro plano, a gente já começa a entender que essas duas coisas elas não se conversam muito bem, né? O reino animal e a mediunidade. Porém, no livro dos médiuns, Kardec ele faz então um complemento, ele ainda avança um pouco em relação a esse tema. E aí ele pega uma passagem, né, uma mensagem que foi trazida pelo espírito de Erasto. É um espírito que tem uma participação muito grande no livro dos médiuns, e Erasto então ele nos esclarece ainda mais sobre esse assunto. E ele diz o seguinte, que quando nós estudamos a mediunidade, quando nós estudarmos a mediunidade, é sempre importante que a gente coloque em mente, que nós tenhamos em mente que é importante você comparar coisas semelhantes. E aí, vamos comparar ser humano com ser humano, né? Espírito com espírito, não dá para a gente comparar o animal com o ser humano. Por quê? Porque a gente já está falando aqui de dois elementos que têm uma característica fundamental. Que característica fundamental diferente é essa? A inteligência. Enquanto no animalzinho nós falamos que existe uma inteligência rudimentar, no ser humano nós temos uma inteligência, né, que é bastante ampla, complexa e que tem nos ajudado, como eu também coloquei lá atrás, a construir a sociedade que a gente vive, a desenvolver essa sociedade que a gente vive ao longo do tempo. Erasto ele ainda faz um comparativo, ele tece um comentário sobre a questão perispiritual. Ele diz o seguinte, que nós, espíritos encarnados, nós espíritos, vamos colocar assim, temos sempre junto conosco o nosso perispírito, que tem uma característica que é totalmente correlacionada à nossa condição evolutiva. Então, nós somos formados de espírito, perispírito e corpo, e o nosso perispírito ele está diretamente relacionado ao nosso estágio evolutivo. E o princípio espiritual que habita o animal, ele tem uma condição também, que faz com que
esse elemento intermediário entre princípio espiritual e matéria seja próprio daquele animal. E a gente sabe que perispírito é um elemento fundamental na comunicação entre esses dois mundos, né? Estudando o livro dos médiuns, isso está colocado de uma maneira muito clara e objetiva. Então, não temos como fazer comparação nesse caso, né, entre elementos que são elementos completamente diferentes, completamente distintos. Tá? Então, a gente já fala aqui de uma questão que é a diferença perispiritual, a gente fala da questão da inteligência como um limitador, e colocamos também o fato do animal ele não permanecer tempo suficiente do outro lado para que possa ter contato com alguma outra criatura. Então, temos aqui 3 pontos que são fundamentais para nos ajudar a chegar à conclusão que Erasto coloca ao final desse capítulo, que é o capítulo 11, o capítulo 12, deixa eu confirmar aqui, o capítulo 22 do Livro dos Médiuns, onde Erasto diz o seguinte, que os fatos mediúnicos não podem se produzir sem a participação consciente ou inconsciente dos médiuns. Para que haja um fenômeno mediúnico, o médium, ele precisa ter uma participação consciente ou inconsciente, mas ele precisa ter uma participação. E é somente entre os encarnados. Né? Isso. Espíritos como nós que podemos encontrar aqueles que podem nos servir de médiuns. Ou seja, só entre nós encarnados é que nós podemos identificar aqueles indivíduos que podem servir como médiuns. Quanto ao adestramento de cães, pássaros, né, os outros animais podem fazer este ou aquele exercício. Isso é fato, né? Os animais eles podem ser treinados e tudo mais, eles podem aperfeiçoar determinadas habilidades, porém, né, o desenvolvimento dessas habilidades ele está diretamente relacionado à nossa interferência, nós seres humanos interferindo naquele animalzinho, treinando, ensinando o animal a desenvolver determinado movimento, né, determinado comportamento, que vai ser repetitivo, né, para toda a sua vida, para toda a sua existência, tá bom? Então, o fato mediúnico, ele precisa, basicamente, de um médium que vai estar atuando de maneira consciente ou inconsciente. Esse médium, como ele coloca lá, é alguém que nós vamos encontrar aqui entre encarnados, né? Nós que estamos aqui, usando todo o nosso cabedal de nossa inteligência, da complexidade dos nossos pensamentos, para que essa comunicação entre os dois mundos possa existir. Então, por mais que nós gostemos dos nossos bichinhos, por mais que a gente identifique, né, nos animais, como eu falei, muitas das vezes traços de inteligência, nós não podemos imaginar, nós não podemos crer que os animais eles possam vir a ser médiuns. Finalizando, toda vez que tiver uma comunicação entre esses dois mundos, vai ser um médium, um ser humano, atuando para que esse fenômeno ele possa existir. Tá bom? Se vocês quiserem se aprofundar nesse tema, mais uma vez, capítulo 22 do Livro dos Médiuns, né, que é o da mediunidade nos animais, e ao mesmo tempo eu recomendo também a leitura, capítulo 11 do Livro dos Médiuns, Mediunidade nos Animais, e o capítulo 22 do Livro dos Espíritos, onde Kardec aborda os 3 reinos. O estudo complementar desses 2 livros, eu acredito que tire toda e qualquer dúvida que possamos ter sobre esse assunto. Obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.